Fala, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu trago para vocês um arquivo que o pessoal está me pedindo bastante, porque a gente trouxe o setup de banda de Bollinger, né? Mas tem uma galera que gosta de usar outros indicadores, como por exemplo de canais, né? Como por exemplo o Keltner, que é o que eu estou trazendo hoje. Então sejam bem-vindos ao vídeo do Keltner Channel, né? Eu vou trazer uma explicação básica aqui de como que é o indicador, de como que ele funciona. E basicamente o setup do Keltner é o mesmo que o setup das bandas de Bollinger. É praticamente a mesma coisa. Não é exatamente igual, né? Porque o cálculo da Keltner é totalmente diferente, mas a ideia do setup de banda acaba sendo a mesma, né? A gente tem é, as mesmas para day trade de forma muito específica, a gente tem os mesmos setups, os mesmos tipos de operacional para setup de banda. E eu falo isso, é óbvio, dentro de um escopo, dentro dos estudos. É claro que tem gente que vai usar para fazer um zilhão de coisas e existem muitas possibilidades dentro do mercado. Aqui, o que eu trago para vocês é possibilidades, tá, dentro dos estudos mais gerais, dos estudos mais feitos de forma mais corriqueira dentro desse tipo de indicador, desse tipo de setup, que são os setups de banda, bandas de Bollinger, Keltner Channel, de banda ou de canais, né? Que são as bandas de Bollinger, os canais de Keltner ou Keltner Channel, os canais de Dungeon ou Dungeon Channel, e aí a gente tem os envelopes, que são envelopes de média. E aí, os envelopes de média você tem o cálculo deles a partir da porcentagem de variação do preço do ativo, tá? Ou então a partir de pontuação, né? No caso do índice de pontos, índice dólar, e aí você tem ações por centavos, e aí você tem em Forex por pips, tá? E aí a gente tem uma série de cálculos e uma série de outras coisas que você pode utilizar no envelope para medir essa variação. Pode ser uma variação de ATR, pode ser uma variação de MACD, por exemplo. Você pode pegar um MACD, ver quanto que afastou de um MACD anterior para o outro, um IFR, um estocástico, enfim, qualquer outro indicador que você pode utilizar, que ele vai ter uma variação percentual de um para o outro, né? Candle anterior para o candle atual, ele variou 2%, e aí você vai ter essa variação expressa no oscilador, na banda. Cara, é muito interessante, dá muitos estudos muito bacanas em relação a isso, tá? Mas agora, nesse vídeo de forma específica, nós vamos falar do Keltner. Então, recapitulando, já falamos das bandas de Bollinger, e agora vamos falar do Keltner. O próximo vai ser do Dunchen, e depois a gente vai ter os envelopes. E aí, nesse vídeo de envelope, eu vou passar de envelope com a diferença percentual e com a diferença em pontos, tá bom? A gente vai ter esses dois tipos de cálculo dentro do mesmo indicador condensado, dentro do mesmo setup. E, obviamente, você vai poder adquirir isso na loja de estratégias, você vai poder adquirir através do nosso Drive Vitalício, tá? Que você não vai pagar recorrência, não vai pagar mensalidade, vai pagar apenas uma única vez. Vai ter acesso a todos os nossos indicadores, setups, robôs, atualizações e futuros lançamentos para o Profit. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Então, se você tiver interesse em adquirir não só esse, mas todos os outros nossos indicadores, setups, futuras atualizações, tá bom? E lançamentos também, o link está aqui na descrição. Lembrando que a partir do mês de janeiro não teremos mais drive mensal, tá? Então, se você quiser testar os setups ou indicadores, robôs, você quiser fazer o teste deles ou quiser pegar de forma mensal, você vai adquirir através da loja do Profit, beleza? Nós vamos ter somente o acesso vitalício ao nosso drive comercializado de forma separada, beleza, meus queridos? Então vamos ver aqui para o vídeo, Keltner Channel. Como que é feito o cálculo dos canais de Keltner? Cara, mais uma vez, igualmente as bandas de Bollinger e os canais de Keltner estão aí no mercado desde, cara, acho que da década de 60 também. O nome do trader que criou esse cálculo, esse estudo aqui é Keltner, o sobrenome dele, tá? E ele fez isso, ele era um operador de commodities do mercado americano, lá da Bolsa de Chicago, e criou isso daqui. De uma forma bem geral, o Keltner, ele é calculado como? Você tem o preço típico, que o Keltner chamou lá de preço típico, e aí você tem a soma da média, você tem a soma da máxima, da mínima e do fechamento do ativo, você faz uma média desse preço típico, tá? E aí que isso é muito comum no trade, isso usa para muita coisa, né? O typical price, você usa ele para uma determinada série de estudos,
E aí você tem uma média, e a partir dessa média você tem então a variação. Quando ele fecha para cima dessa média do preço típico, você tem uma soma, quando fecha para baixo, tem um outro tipo de cálculo. Tá? As bandas são basicamente dessa forma. E você vai pegar essa média, você vai colocar um desvio para cima e um desvio para baixo dessa média, a partir dessa média. Tá? Atualizado para os dias atuais, o Keltner, aqui, por exemplo, para o Profit, ele não utiliza um preço típico para poder fazer essa média. Ele utiliza uma média exponencial para poder fazer, e você pode alterar lá no indicador original da plataforma, você pode alterar lá para a média aritmética, exponencial, ponderada e o Wilder, todas as médias que tem lá de forma nativa no Profit, tá? Isso não altera muita coisa, porque na verdade, como a maioria das pessoas opera em renko, máxima e a mínima geralmente são as mesmas, isso traz uma variação muito grande quando você está em candle e aí você tem a máxima de pontos e dependendo do time frame também, enfim. Mas de uma forma geral, fica praticamente a mesma coisa você usar o preço típico e você usar uma média exponencial, que é a forma com a qual a gente vai usar aqui, tá? Então, Keltner é calculado basicamente dessa forma. Tem uma média, um preço típico, que é a soma da máxima, mínimo e fechamento, dividido por 3, você tem a média desses valores. E aí você tem um determinado período, né? Você faz uma média de X períodos para trás e você soma o desvio do Keltner, a banda para cima, e subtrai dessa média um desvio, forma a banda inferior. Beleza? Muito simples, dá uma olhadinha lá no blog da Nelogic, que tem lá explicando direitinho como é que você faz esse cálculo, beleza? Então, com base nisso, o que a gente vai fazer aqui é basicamente, tendo esse canal formado em volta do preço, nós temos então alguns possíveis setups, alguns possíveis tipos de operacional que a gente vai usar para poder operar usando esse indicador de forma específica, tá? Da mesma forma que a gente tinha na banda de Bollinger, a gente migra todos eles aqui para o Keltner, né? Migraremos também para o Dunt e migraremos também para o Envelope, que são os tipos de setup principais, que são, já tem até a colinha aqui, né? Eu deixei a observação aqui para mim também não ficar pescando. Rompimento das bandas, o fecha fora e o fecha dentro, famoso. Também tem o fecha dentro, fecha fora, que seria obviamente o inverso. O pullback nas bandas e o sentido das bandas, tá? E aí temos aqui embaixo os tipos de ordem, que já é mais questão da execução, que é você executar ordem limite e ordem a mercado. Mais uma vez, reforçando, ordens a mercado, você garante a execução da ordem, mas não garante o preço. Ordens limite, você garante o preço da execução, mas não garante a execução de fato, tá bom? Você vai posicionar uma ordem na pedra, se o preço pegar ali, o book ir ali e executar a sua ordem, bem, senão ele pode ir direto e deixar você para trás, beleza, pessoal? Então, de forma muito básica, é isso aqui que a gente tem no indicador. Esses 5 tipos de setup aqui. O primeiro deles, rompimento, tá? Então, é, o código, de forma muito simples, ele vai retornar. Eu uso essas variáveis aqui universais de volume para a gente poder filtrar a questão do gap, tá? No Renko. Depois o up e down, que é o box para cima e box para baixo. Isso aqui eu sempre deixo porque vez ou outra a gente usa para alguma coisa dentro do código. Temos a média central do Keltner, que seria uma média exponencial. E aqui, se você quiser mudar depois, cara, é só você vir aqui e colocar uma média, colocar uma média aritmética, tirando o XP, depois colocar uma W average para você colocar uma média ponderada, enfim, você pode calcular o preço típico também, você que sabe, tá? Você pode fazer do jeito que você quiser. Nós temos aqui a nossa média central, beleza? Temos a banda superior do Keltner, que a gente retorna ela usando a função Keltner Channel nativa já da plataforma. E aí tem aqui os períodos de input que a gente coloca aqui, desvio, período, tipo, tal, tal, tal. E para retornar a banda superior, a gente usa esse marcador aqui, zero, e fecha ele. Para a banda inferior, a gente usa o número, a série numerada 1. Para quem viu os vídeos lá do Trader Evolution, sabe que é uma série numerada. Você tem uma série de informações que são retornadas a partir de uma função. O valor número zero dessa função aqui, que é o Tiner Channel retornado, é o valor aqui colocado entre esses colchetes aqui, eu não sei como é que é o nome disso, mas entre esses dois pauzinhos, e a série numerada 1 é a banda inferior. Se a gente vir aqui, ó, buscar aqui Keltner, tem aqui, ó, Keltner Channel. O resultado, o resultado são números float, né, são números reais, ou seja, números com ponto e vírgula, números quebrados, e aí ela retorna a banda superior
e banda inferior do preço através dessas séries enumeradas aqui do lado. Beleza, pessoal? Então, o indicador é isso. A plotagem das bandas é isso, não tem muito segredo. E agora a gente vai para os tipos de setup, tá? Como, Rafael, o que eu faço para mim calcular e pedir para o indicador sinalizar quando tem um rompimento das bandas? Como que você vai fazer isso? Muito simples, cara. Você vai, se o tipo setup é igual a 1, então você abre um bloco de código. Toda vez que eu quero que ele pinte de verde, aqui, sempre que o preço fechar acima do canal superior e que o volume seja positivo. Porque aí tem volume, isso aqui é um filtro de gap do Renko, funciona em 99% das vezes. Eu quero que ele pinte de vermelho toda vez que ele fechar abaixo e tiver volume. E eu quero que ele pinte de branco toda vez que ele não fechar acima e não fechar abaixo. Cara, não tem segredo, mano. Isso daqui. E aí ele vai aplicar a coloração. É claro que depois eu preciso lá colocar a coloração que tá aqui embaixo. A coloração, tá vendo, ó? Green, red e tal. Tem a plotagem aqui. Deixa eu tirar esse espaço, que eu tenho um toque com isso. E aí tem aqui a coloração. E depois a gente cria as execuções, tá bom? Mas primeiro eu preciso definir qual é o que eu quero que o código entenda a partir aqui dos meus comandos para ele, tá? Então, toda vez que ele fechar acima da Keltner superior, ele vai comprar e vai sair quando ele fechar dentro da Keltner. Toda vez que ele fechar abaixo da Keltner, aqui, ele vai vender e vai sair quando ele fechar dentro da Keltner de novo. É óbvio que hoje a gente teve um baita dia de alta do índice, tá? Então, essa operação principal aqui, ó, primeira, 1.700 pontos. Cara, você começou tomando um stop aqui no dia de 150, tá? Gráfico 15R, que é o gráfico que eu sempre faço as análises dos estudos, 2 minutos, tá? Então, olha aqui, ó, 1.700 pontos. E depois teve mais alguns stopzinhos aqui e tal, mas, cara, depois dessa operação de 1.700 pontos, eu não preciso fazer mais nada da vida, né? Depois, ó, toda vez que ele tentou vender, deu stop. Depois, todo dia, na verdade, foi praticamente stop, né? Ele não conseguiu romper nenhuma vez. E aí, é interessante esse dia aqui para me mostrar para vocês os tipos de setup, que é uma coisa que eu sempre comento, cara, em todo vídeo, principalmente nesses vídeos aqui de bandas, que é o que? Você operar a favor da tendência e você operar contra a tendência. Você operar setups de scalper e setups de tendência, tá? Isso aqui é muito claro, ficou muito claro nesse dia de hoje, dia 20 de dezembro de 2022. Olha só, se você é uma pessoa que gosta de operar a favor da tendência, você errou um trade, perdeu 150 pontos, mas, cara, você acertou um trade de 1.700 pontos, tá? E o preço podia ter subido aqui infinitamente e ido embora. Para você que opera a tendência, isso é isso daqui que você quer. É isso aqui que você vai buscar. Ele chegou a te pagar quase 2.000 pontos, 1.900, mas você saiu com 1.750. Pô, show de bola, cara. Meu, quem faz 1.700 pontos em um dia? A OBS, ela faz. Agora, na sequência, depois de ter pego uma baita subida dessa aqui, olha só, ele veio te estopando. 0 a 0, stop, 0 a 0, te pagou aqui mais 140 pontos, stop, stop, stop. Depois te pagou aqui mais 70 pontos, depois stop, 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 te pagou aqui. Se você fez essa entrada, fechou o dia te pagando 140 pontos. Então, de uma operação na qual você fez 1.700 pontos, você tomou vou calcular só os stops, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stops. Os outros foram 0 a 0. Você tomou 8 stops. É muita coisa, cara. Isso aqui é para quem gosta de operar tendência, tá? Quem gosta de operar tendência opera dessa forma. Rompeu o canal, acredita que o preço vai continuar subindo e carrega o trade até quando der. E tem dias que vai dar muito certo, ó. Poxa, pegou 70 pontos. Nossa, Rafael, 70 pontos. Mas teve dia que você pegou 1.700. Depois, ó, pegou mais 300. Aí aqui deu um stop. E aqui pegou, ficou no 0 a 0. Depois aqui, ó, pegou mais 100, 120 pontos. Ficou no 0 a 0. Menos 70. Aí depois, ó, pegou uma operação aqui de 400 pontos que chegou a pagar
680 pontos. Depois, ó, mais um rompimento, chegou a pagar 300, mas você ficou com 150. Essa aqui é a ideia. Você sabe que você vai ter menos acertos, a sua taxa de assertividade vai ser baixa, porém, quando você acertar, você vai pegar bastante ponto. Isso aqui é uma forma de você fazer as suas operações, tá? É uma forma. Então você pode operar dessa forma aqui. Haverão dias como hoje que, meu, você vai lavar a égua, você vai fazer 1.700 pontos em um trade. E parabéns, show de bola. Vai ter dias, ó, que você vai começar aqui com menos 200, e aí depois aqui, ó, 0 a 0, depois vai pegar picado, um monte de operaçãozinha aqui, e aí vai chegar uma hora, ó, que pum, ela vai te pagar 500, sendo que chegou a te entregar 800, tá? E aí nessa subida aqui, ó, você vai ficar lavando seda aqui um monte de tempo, e depois vai pegar a descida praticamente inteira, ó, cento e pouco, depois chegou a te pagar 200 e pouco, saiu com cento e pouco, depois, ó, chegou a te pagar 800. Vocês estão entendendo? Aí pega a subida de novo, ó, mais 500 pontos, saiu com 300 e pouco, mais um pouco, mais 300 pontos. Vocês estão entendendo a diferença? Se eu voltar o gráfico aqui, cara, vai ter inúmeros exemplos de operações a favor da tendência, no qual você estopa bastante, você estopa muitas vezes seguidas, mas quando você pega um trade longo e isso vai te pagar bastante. Então, se você quer deixar rodando direto com um, dois contratos, cara, é ideal, é muito bom você fazer isso aqui. E isso eu estou no Keltner período com o desvio 2. Se a gente baixar o desvio para 1,5, vai te dar mais operação ainda, saiba que você vai errar mais, haverá um aumento na sua taxa de erro, mas também haverá um aumento na sua taxa de acerto, porque você vai fazer mais operação, consequentemente vai errar mais, mas também vai acertar mais. Tá? E aí você faz o ajuste do seu tempo gráfico, para o seu time frame, para o seu ativo ideal. Às vezes o Keltner de 20 não é o ideal, às vezes é o de 50, de 100, de 200, de 9, de 10, não sei. Aí você precisa fazer os estudos, backtests para o seu ativo, para o seu capital, para o seu estômago, para o seu psicológico operacional. É uma coisa que eu sempre deixo muito claro. Eu te entrego a ferramenta, cara. Você vai pegar essa ferramenta. O cara que faz uma chave de fenda, ele não vai parafusar para você. Porque, meu, ele não sabe o que que você vai parafusar. Eu não sei qual é o capital que você tem, qual é o ativo que você opera, qual é o time frame que você opera, eu não sei qual é. Então eu não tenho como falar para você, usa tal, tal, tal coisa. Não, eu tenho aqui, ó, uma ferramenta, Keltner, Bollinger, MACD, MEDIS, enfim, High-Low, meu, a gente tem mais de uma dezena já de robôs que estão na loja do Profit para você poder usar, para você poder adaptar o seu estudo, o seu setup e meter bronca no mercado. Essa que é a ideia, tá? E aí você vai fazer os seus estudos, suas análises e aí vai tirar, obviamente, os seus ganhos a partir disso, tá bom? Então esse é o primeiro setup de rompimento das bandas, um setup de tendência para você operar a favor do movimento sempre. Depois a gente tem o fecha fora, fecha dentro, que é um setup de pullback, de operações contra a tendência. O ativo está em tendência, ele fechou fora da banda e agora fecha dentro. A ideia é o quê? É entender que esse movimento então acabou e o preço vai voltar a seguir pelo caminho contrário. É uma operação então contra a tendência principal do ativo. A partir disso, então, a gente tem já um outro tipo de operacional, uma outra forma de você operar no mercado, tá? Uma outra forma de você operar no mercado. Antes você operava a favor da tendência, buscando bastante ponto, com um stop relativamente curto. Agora, não necessariamente você vai ter um stop curto e um alvo longo. Você pode reduzir o seu alvo, porque você vai fazer mais operações contra a tendência, com o risco de, quando o ativo tiver numa tendência forte, ele te estopar muito. E é isso que acontece no dia 20. Ficou muito claro aqui, né, esse tipo de movimentação. Olha só, você pegou o olho da mosca aqui e teve todo o movimento de alta, mais de 2.400 pontos a seu favor. Por quê? Ele fechou fora da banda, sinalizando que. E depois fechou dentro da banda, sinalizando que possivelmente esse ponto aqui, nesse candle específico, seria uma mudança do movimento principal do preço. O preço começou numa tendência de baixa, caindo 500 pontos aqui, e aí quando ele fechou dentro da banda,
A partir desse setup, você entende que se ele fechou, estava fora e fechou para dentro, o preço vai reverter. E aí você entra comprado. E aí você tem a possibilidade de pegar 2.400 pontos a partir do início do movimento, tá? E na sequência, a gente teve, né, como eu mostrei, aqui, ó, 1.700 pontos, mas nesse tipo de setup aqui, vamos supor que você faça uma oco de um a favor, tá? E um contra. Então você, toda vez que você acertar, você vai acertar um, toda vez que você errar, você vai errar dois. Então você vai ter um risco retorno relativamente negativo de um para 2, tá? Então aqui, ó, vamos contar. A gente teve um, 2, 3, um, 2, zero. Aí, ó, aqui começa, ó. Zero. Menos 2, menos 4, menos 6. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos um, menos 3, menos 2. Então, nós fechamos esse dia aqui num dia de forte tendência, um dia de forte tendência, esses setups contra a tendência tendem a dar um resultado negativo, tá? Tendem a dar um resultado negativo. Vocês entenderam por quê? E aqui, por muito pouco, não teve vários sinais contrários dentro dessa tendência de alta, que geralmente é o que acontece. Porém, num dia lateral, em tese, você acerta muito mais, tá? Porque só aqui, ó, você teve um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, três, quatro, cinco, seis. Você saiu 6 positivo, entendeu? Então, se você está no 15R, cada box tem 70 pontos, 6 vezes 7, 35, 42, então você saiu 420 pontos positivo, entendeu? É basicamente isso, pessoal. Cada setup tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Eu estou entregando para vocês ferramentas para vocês poderem usar. Ó, num baita dia lateral desse aqui, ó. Você começou que você não vai fazer nenhuma operação antes das 9 e 1. Você vai começar aqui, ó, praticamente 9 e 1. Deixa eu ver o horário desse pequeno aqui. 9 e 1. A partir das 9 e 1 você vai começar. Então você começou 9 e 1, pá, você fez 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7, faz as contas, tá? Então, 28. Sou um pouquinho bom de matemática. Então, você começou, deixou o robô rodando o dia inteiro, chegou a fazer 28 pontos, só que você chegou a fazer 350, e teve o drawdown dos stops e tal. Cara, é isso daqui, tá? Pô, Rafa, mas ele chegou a pagar aqui 500 pontos, eu só peguei 70. Meu, aí vai da sua cabeça. Aí vai daquilo que você acha que você tem que fazer, daquilo que você acredita que é o melhor. Só que nessa venda aqui, meu, ele pagou no mar, ele pagou 100 pontos e teria te deixado negativo 700, 675 pontos, tá entendendo a diferença do negócio? Então, eu recomendo em setups contra a tendência você ter alvos relativamente mais curtos, com stop de no máximo box contra para não te carregar muito contra. Porque se você entrar contra e o preço continuar subindo ou descendo, você vai levar uma trolha. Isso é natural. É geralmente isso que acontece no mercado. Tá bom, meus queridos amigos? Aí, ó, o que que eu quis dizer no dia de tendência? Isso aqui, ó. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Olha só. Olha só. Rafael, então é ruim operar isso aqui. Não, cara, não é ruim operar isso aqui. Tem dias que vai te deixar muito positivo, você vai ter 100% de acerto. Tem dias que você vai ficar muito negativo porque é um dia de tendência. Isso aqui acontece. Ó, você teve aqui, começou com um, tá bom? Um, menos um, zero. Aí começou, ó. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 5, menos 4, menos 6, menos 5, menos 4, menos 6, menos 5, menos 7, menos 9, menos 11, menos 13. Aí aqui, ó, menos 12. E aí ele pegou outro movimento, menos 12 aqui, né? Menos 14,
Você tá 14, você já tá 700, 280, você tá com 1.000 pontos negativo, tá bom? E aí menos 14, aqui, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, finaliza o dia menos 6. Então você chegou a estar quase 1.000 pontos negativo. Depois você finalizou o dia com 400 pontos negativo, fora a questão de taxa, etc e tal, dependendo da mão que você opera. Vocês entenderam? Então, Rafael, puta, então não presta pra mim. Não, cara. É claro que isso aqui presta pra você, presta pra muita gente. Isso aqui é só uma forma de você ver esses sinais. Porque você pode otimizar isso aqui, você pode colocar um Keltner 3 e afastar pra caramba a banda. A banda vai estar lá longe do preço. Então ele só vai dar sinal, meu, quando tiver tipo muito afastado, muito contra. Como nesse caso aqui, por exemplo, ó. O preço está muito afastado da média central. Então, olha aqui, ó, esse sinal chegou a te pagar 800 pontos e assim sucessivamente. Olha, ele só deu, ao invés de dar sinal em todo aquele movimento igual a gente viu, ele só deu sinal quando o preço afastou muito das bandas, ó. Tá vendo? E ainda assim dá stop, ó. Deu stop aqui nessa compra, deu stop aqui nessa compra depois. Tá? Cara, toda estratégia vai ter stop. Você precisa adaptar ao seu ativo, ao seu time frame e ver aquilo que é melhor para você dentro daquilo que você entende ser o melhor, tá bom, meus queridos amigos? Então, galera, só que disso aqui, se você opera com box contra, tá bom? De stop, e aí numa tendência você é estopado com frequência, uma recomendação que eu faço, qual que é? Você foi estopado uma, duas, três, quatro vezes, cara, ao invés de você deixar o alvo curto, já começa a deixar o seu alvo mais aberto. Porque se ele está subindo muito, cara, subindo muito, é possível, é claro que eu já repeti isso e eu acredito nisso, que o preço possa subir infinitamente e não parar de subir ou de descer mais, mas é provável, tá, que uma hora ele vai começar a corrigir. E nessa hora que ele começar a corrigir, você consiga fazer pelo menos a ter de volta a metade do seu capital, pelo menos. Tá? Então, por exemplo, se você que estopou uma, duas vezes seguidas, três vezes seguidas aqui, ó, você estopou três vezes seguidas aqui, então você tá menos seis. Aqui, cara, ao invés, deixa o stop de um box contra mesmo, mas ao invés de você pegar uma, deixa para você pegar seis aqui, ó. Então você tá menos seis aqui, né? Aí você tá menos oito. Aí aqui você tá menos 10. 10 vezes 7 dá 700 pontos. Então deixa o preço andar um pouquinho e é óbvio que você vai fazer a defesa. Quando fechar um box a favor, você defende e tal, e vai protegendo o seu trade. Mas ó, aqui você já conseguiu recuperar 400 pontos, tá? Depois aqui, ó, olha só, se você perdeu essa aqui também, vamos supor que você tá menos 12 negativo, né? Então, ó, isso aqui já te deu 800 pontos, já te deixou no 0 a 0 de novo, tá? Então, essa é uma possibilidade. Vamos supor que você tem estopado aqui, aqui e aqui. Você tem, sei lá, 10 stops aqui. Você está 700 pontos negativo. Numa hora, muito possivelmente, o preço vai corrigir. E nessa correção do preço, você consegue recuperar boa parte do seu prejuízo, tá bom? Fica uma dica, tá? E a gente tem, então, rompimento, fecha fora, fecha dentro, e o inverso, que é o fecha dentro, fecha fora, que, cara, é basicamente a mesma coisa do rompimento. Ele vai sinalizar quando o preço fecha fora da banda, tá? Sinalizando um possível início de uma reversão de movimento, desculpa, o possível início de uma tendência de movimento, tá bom? É claro que isso vai te, ele vai dar praticamente, ele vai dar o mesmo sinal do rompimento da banda, tá? Só que aqui a gente tem, na verdade, através dessa estratégia de execução, se você seguir ela nesse ponto, ele vai pegar um box a favor desse rompimento, tá? Então ele vai ter uma taxa de acerto relativamente alta, porque geralmente quando ele fecha, a não ser, é claro, nesse caso aqui, que ele pegou um, dois, três, quatro, cinco stops de uma sequência só, mas ele geralmente paga uma coisa, e aí é só você, por exemplo, ajustar aqui o Keltner, ó.
Vou dar um exemplo, se você colocar o Keltner 1, tá vendo? Ele paga muito, cara. Ele paga demais. Ó, aqui você tem 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui você já fez 9, 10, você já fez 700 pontos aqui. Tá vendo? Então, não é uma questão, cara, de você ter um setup ruim ou um setup bom. É uma questão de você adaptar o teu setup para aquilo que você quer fazer, para a quantidade de pontos que você quer extrair, entendeu? Para aquilo que você quer no seu dia. Eu tenho uma meta muito pequena por dia, mas tem pessoas que querem pegar 500 pontos, 1000 pontos, 5000 pontos. Para isso, você precisa ser agressivo, se ajustar e pôr um time frame, pôr um ativo, pôr uma mão que seja coerente com aquilo que você busca e com aquilo que você tem a arriscar, tá? Então, nesse dia aqui, por exemplo, a gente já estava com 10, com 700 pontos positivo. No dia de hoje, vamos ver mais ou menos como é que foi aqui. No dia de hoje ele estava -2, -4, 3, -5, 6, -5, -4, né? Desculpa. Não foi muito bom. -6, -8, -7, -7, -6, -5, -7, -6, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0. Já empatamos. 0. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5. Fechamos o dia com 5, tá? Vocês viram que não é uma questão de ter um setup bom, ter um setup ruim. Mesmo tendo ficando, cara, bata negativo, com 10 negativo, a gente finalizou o dia com 5 positivo. Entendeu? Então, como eu sempre comento, cara, não é uma questão de ter um setup bom, um setup ruim. Praticamente todos os setups funcionam, é só uma questão de você adaptar eles. E, cara, o Keltner tá aí no Profit desde quando foi lançado o Profit. Bollinger tá aí desde quando foi lançado. Tá? Então, para vocês terem ideia de como que a ferramenta pode funcionar, de como que eu estou entregando algo para vocês que vocês podem pegar e utilizar isso, cara, meu, de zilhares de maneiras. Uma coisa relativamente simples que você pode tirar um bom proveito dela, tá bom? Então esse é o fecha dentro, fecha fora. Espero que vocês tenham entendido. E tem a questão do pullback nas bandas, que é justamente quando aqui, ó, setup 4, que é quando a gente tem a máxima maior que a banda e o fechamento menor, tá? Então a máxima rompe, a banda ela fura, mas o fechamento desse respectivo candle é abaixo dela. Ou vice-versa, né? Quando você tem a mínima rompendo a banda inferior e o fechamento desse candle é acima, tá? Isso aqui eu recomendo você usar com Keltner grande, cara, para você poder pegar as operações melhores, obviamente, tá? Não foi muito das melhores, mas olha aqui, ó. Hoje, né, no caso, mas nesse dia aqui, olha só, ele pegou todas as reversões do movimento. Então ele bateu aqui, ó, se você faz a operação com alvo na outra banda ou na linha do centro, ó. Então, Vral, Vral, vamos pôr aqui, ó, 600, que é isso que geralmente o pessoal faz, 600 mais 700 mais 700. E esse aqui, cara, olha, a mínima não fechou. Legal, depois você teve mais uma coisa aqui, ó, mais por 500 pontos, ele não pegou na média, mas pô, pagou 500 pontos, você não vai deixar voltar tudo, né, mano? Depois, olha aqui, ó, pegou na banda mais 1000, e depois, cara, quase foi na outra banda, mas não chegou aí, chegou a pagar um total de 700 pontos. Tá, então, meus amigos, depois de você pegar 5 operações de 700 pontos, 3.500 pontos, tá vendo? Isso aí é o objetivo de muita gente. O meu é 1000 vezes mais o meu, tá? Então, por exemplo, você tomou aqui, ó, dois stops e depois você teve o preço indo buscar lá a banda superior, cara, 800 pontos. Depois você teve aqui, ó, ele vindo buscar a banda inferior, depois ele indo buscar de novo a banda superior. Num dia de tendência, isso aqui vai te estopar insanamente. Muito. Olha aqui, ó, um exemplo clássico tá aqui. Ó, ativo descendo, descendo e ele mandando você comprar. Por quê? Porque ele está acreditando que ele está numa reversão do movimento, ele está buscando uma reversão. Só que olha aqui, ó. Depois, quando ele acerta, ele estopou um box. Então você está -2, -4, -6. E aí, ó. Pronto, te pagou 700 pontos. -6, 6 vezes 7, 35, 42. Tal, você estava com 420 pontos.
e aí agora você está com 700 pontos a mais, então você já está muito positivo. E aqui ele, vamos supor que você tenha deixado rolar, saiu com o box contra com menos 100, depois com menos 100, aí depois você pegou aqui mais 700 pontos, e se você deixou, ele chegou a te pagar aqui 1.250 pontos, tá? Então, tá aí mais uma baita de uma ferramenta. Se você quer operar esse tipo de setup aqui, te recomendo deixar com o desvio do Keltner maior, tá? Porque aí você precisa que o preço se afaste muito mais da banda para você poder esperar uma reversão, e geralmente é isso de fato que acontece, vocês viram aqui pelo gráfico, tá? Por fim, temos o setup de sentido das bandas, que é quando as duas bandas estão subindo ou estão descendo, né? Quando elas estão exatamente no mesmo sentido, tá? Então, é um setup para quem quer fazer operações a favor da tendência, tá? Compreendendo e entendendo que se as duas bandas estão subindo, quer dizer que o preço típico, perdão, está subindo. Se o preço típico está subindo, consequentemente, o preço está em tendência de alta e vice-versa. Se o preço típico está descendo, logo o preço está em tendência de baixa. Beleza, meus queridos amigos? Então eu vou passar aqui de novo o código para vocês, para quem quiser copiar, para quem quiser. Rafa, como eu sempre falo, Rafa, não tenho dinheiro para adquirir, não quero, não posso, não vou, minha mãe não deixa, mas está aqui, tá o código para vocês poderem dar uma olhada, dar uma estudada, tá bom? Não é um código muito grande, 133 linhas, dá para fazer tranquilo, tá? Não tem segredo também, meus queridos amigos. É só você vir aqui, copiar e deixar o negócio rodando aí, que eu tenho certeza absoluta, cara. Vai ter dia que vai te estopar e vai ter dia que vai te dar o seu gain, tá? Você só precisa entender que é assim que é o mercado, cara. O mercado é desse jeito. Você não vai ganhar todo dia, mas também não vai perder todo dia. O que vai fazer diferença no caso é o seu gerenciamento de risco, quanto você está disposto a dar e quanto você está disposto a tomar de volta, beleza? Que Deus abençoe a sua vida. Caso você queira ter acesso a esse e mais de dezenas de outros setups, indicadores e robôs para o Profit Chart, tá aqui embaixo, já falei no começo do vídeo, mas vale a pena reforçar o link para você poder adquirir o acesso vitalício ao nosso Drive, e esse robô também estará disponível na loja do Profit, tá? Então todos os nossos setups estarão lá para você poder adquirir eles individualmente, tá bom? Por um preço bem tranquilo, cara, tá? Por R$ 29 os robôs e R$ 19 os indicadores, tá bom? Então, entra lá, vale muito a pena, cara, é mensalidade. Se você quiser testar também, é só você entrar lá na loja do Profit, tem um teste de 7 dias, tá? Através da loja do Profit. Então, que Deus abençoe sua vida. Cara, eu espero que isso aqui venha somar muito para você, tá bom, meu querido amigo? Deus abençoe. E se você quiser aprender a programar seus próprios indicadores e criar suas próprias ferramentas e robôs, tá na descrição do vídeo aqui também o link do Skiller App, o curso dele, cara, que é o melhor curso de programação para Profit que a gente tem no mercado. Não tem nenhum outro curso que seja melhor do que o dele. Ele vai pegar desde o comecinho da programação, o básico do básico, e trazer até o avançado, até como que vocês podem criar estratégias de automações como essa dentro da plataforma Profit Chart, beleza? Deus abençoe sua vida, forte abraço e tamo junto. Bora para cima.